Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar de Brasileirão, de Libertadores. Temos uma final de Libertadores definida, uma final brasileira e o sonho aí de todo fã do futebol brasileiro, pelo menos, né? Eu nunca neguei aqui que a minha torcida era por uma final brasileira e ainda mais com a possibilidade que existia, né? Até essa semana de ter o Palmeiras e o Santos na final era algo para mim dos mais interessantes, não só por serem dois grandes clubes, mas por ser um clássico paulista, né? Então, é, é, essa possibilidade já me deixou animado e isso aconteceu de fato, né? Coisa que eu, como admirador do futebol, não tenho como ficar feliz, não tenho como deixar de expressar a minha alegria, porque isso mostra a força e o poder do futebol brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Pedir desculpas aqui, que essa semana foi um pouco agitada, um pouco corrida. Eu não consegui gravar o, o podcast no começo da semana, então hoje eu vou passar rapidinho, tá? Porque hoje é sexta-feira, tá quase sextando aí, então já estou em ritmo de final de semana, tá? Mas falar rapidinho do que foi o Brasileirão, a rodada 29, né? 29ª rodada. E o que eu tenho para dizer dessa 29ª rodada é: os caras estão deixando o torcedor palmeirense sonhar. Não é possível. Eu falei isso já há alguns podcasts atrás. Estão deixando o palmeirense sonhar. Cara, não façam isso, pelo amor de Deus. Que tortura com o torcedor do Palmeiras. Porque foi uma rodada onde o Palmeiras venceu o Sport, o São Paulo perdeu e o Flamengo também perdeu. Tá? E o Galo quase perdeu, conseguiu um empate no final da partida. Então foi uma rodada, tá? O Grêmio também empatou, né? Então foi uma rodada para o torcedor palmeirense é, é, voltar a achar que o título é possível, né? Mas o torcedor palmeirense tem que manter a sua expectativa sob controle, porque o Palmeiras tem duas finais em disputa ainda. Então, o Campeonato Brasileiro, o que vier para o Palmeiras é lucro, tá? Eu acho que o Abel Ferreira ele quer esse título, ele tem um compromisso, né, de buscar esse título. Ele nunca negou isso, só que ele vai ter que abrir mão, né? Ele vai ter que escalar em várias partidas, ele vai ter que escalar um time de reserva, né? Infelizmente, né, eu sei que ele não queria isso, mas esse é o caminho, tá? Se ele optar por ficar colocando titulares jogo após jogo, não vai dar certo, tá? E isso ficou claro na partida contra o River Plate pela Libertadores. Então o Palmeiras jogou na Ilha do Retiro, o Abel colocou alguns titulares, né? Não poupou totalmente o time e contra o River, além de jogar mal, além de perdido taticamente, o time do Palmeiras visivelmente desgastado, tá? Então eu espero que, acho que isso ficou claro para todo mundo, deve ter ficado claro ainda mais para o Abel Ferreira, para a comissão técnica do Palmeiras, de que vai ser preciso poupar, né? Ele quer o título, mas eu acho que a diretoria, se vê que ele não está poupando os jogadores, tem que deixar muito claro para ele que a Libertadores é o objetivo principal. A Libertadores é a menina dos olhos do Palmeiras, tá? É o título a ser ganhado este ano. Depois a Copa do Brasil e depois o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que tem que administrar os ânimos, as expectativas dessa comissão técnica, tá? Porque senão jogar 80%, os jogadores entrando contra o Santos, jogando 80, é, 70, 80% da sua capacidade física, o Santos vai deitar e rolar na final da Libertadores, tá? Então vamos falar rapidinho dessa rodada, que é o que eu falei, né? O Palmeiras jogou no sábado, empatou com o Sport, uma partida que foi polêmica, tá? Porque teve uma penalidade marcada a favor do Sport, né? O Palmeiras foi tirar a bola e a bola bateu no braço do Rony, né? O Rony estava com os dois braços levantados, eu não sei o que ele estava fazendo com os dois braços levantados dentro da área, e aí a arbitragem marcou a penalidade, o árbitro foi revisar no árbitro de vídeo e ele concluiu que não foi intencional, tá? Mas para mim foi muito pênalti,
porque por mais que não haja intenção, o Rony não tem que estar com os 2 braços levantados. "Ah, tomei um susto, tentei tirar, mas não deu tempo". Não tem que estar com os braços levantados, né. Eu acho que esse é o ponto. Dentro da grande área, não havia qualquer possibilidade de gol nem nada disso, mas eu acho que é de uma irresponsabilidade, né, você, se posicionar da forma como estava o Rony, que, eu acho que não cabe a anulação do pênalti. Então, é claro que há interpretações, eu minha opinião sincera, para mim foi muito pênalti, tá, mas enfim, a arbitragem entendeu que, não houve a intenção e de fato dá para ver que não houve intenção, mas, o meu ponto é, assim, o cara não tem que estar com os 2 braços levantados dentro da grande área, é o mínimo de experiência que se exige de um jogador profissional, é o mínimo de experiência. Mas enfim, o Palmeiras venceu, ganhou os 3 pontos e aguardou para ver o que ia acontecer, né. E aí, o São Paulo, é o que eu falei, perdeu o clássico contra o Santos 1-0, tá, um Santos que jogou com o seu time reserva, o gol foi do Jobson e e surpreendeu, tá. A gente pode dizer que não tem como a gente dizer que não foi uma surpresa, tá, porque o Santos não vinha tendo grandes resultados em clássicos, tá, o São Paulo vindo mordido depois de tomar uma goleada do Bragantino, o São Paulo líder do Campeonato Brasileiro, rendendo muito mais que o Santos pensando em Campeonato Brasileiro, então era um Santos entrando com o time reserva, né, claramente poupando o time para Libertadores, era de se esperar uma vitória do São Paulo, até porque o São Paulo jogou como mandante, então, acho que para a grande maioria das pessoas, uma vitória, um empate eu achava até possível, tá? Porque clássico é clássico e o Santos está jogando na raça, né? O Santos está jogando com o coração. E o Cuca falou isso, né? Depois da classificação em cima do Boca Juniors na Libertadores. Esse time está jogando com o coração. Todos os problemas extra-campo, salários atrasados, o Marinho cobrando, inclusive, depois da partida da classificação para a final, cobrando o pagamento do salário, né, de forma descontraída, claro, mas com pitadas de verdade, né. Então, é um uma partida em que, no mínimo, se esperava um empate, né, e o Santos conseguiu o melhor dos mundos, é melhor para o Santos, né, em termos de posicionamento da tabela, e melhor para os rivais, porque abriu caminho para outros adversários, outros concorrentes sonharem, né? O caso Internacional, agora vice-líder, tá? O Internacional venceu o Goiás, uma partida extremamente sofrida, tá? É impressionante o que sofreu o Goiás o Internacional nessa partida contra o Goiás. Tá, todo o respeito ao Goiás, mas o Inter vem embalado, o Inter vem fazendo boas exibições, conseguiu um gol com o Praxedes, né? Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. E o Goiás, cara, quase conseguiu arrancar um empate. Então, é daquelas partidas traiçoeiras, a gente costuma dizer, né? O Palmeiras perdeu do Goiás, do Curitiba, do Botafogo, todos esses times na parte de baixo da tabela. Era uma partida ingrata, tá? Então, para o Inter era muito perigoso e quase foi punido, tá? Não sei se excesso de confiança ou falta de atenção, mas quase foi punido. Mas o Internacional conseguiu os 3 pontos e fica agora a 3 pontos do São Paulo, hein? E os dois times sem nenhuma rodada a menos. Então, o Inter conseguiu aí se aproximar bem do São Paulo. O São Paulo está cometendo erros, está cometendo, deixando escapar chances no momento da temporada em que os erros já não são mais permitidos, tá? Então, eu acho que a goleada contra o Bragantino deveria ter servido de um chacoalho e aparentemente não serviu, né? Já é o segundo jogo contra o Paulista que o São Paulo perde. Então, acho que só vai dar para a gente medir e curiosamente, né? Curiosamente é mais uma derrota depois aquela discussão com o Tietê que deu o que falar, né? Chamando o cara de perninha, enfim, né? Que a gente já debateu aqui também no podcast. Então, eu acho que a partida derradeira é a próxima contra o Atlético Paranaense, tá? Mais um resultado negativo, e resultado negativo eu incluo empate também, tá? Empatar com o Atlético Paranaense é crise no São Paulo. Assim, vocês não tenham
qualquer sombra de dúvida, tá? Se o São Paulo empata ou perde e o Internacional vence, é crise, tá? É uma mini crise que o São Paulo vai ver mais uma vez e no momento derradeiro, tá? No momento da temporada onde não dá para cometer erro. E eu falei no último podcast, tá? Para o Fernando Diniz perder esse elenco do São Paulo, não precisa de muito, tá? E me chamou, apesar de todo mundo falar que discussões são normais, chamou muito a atenção, tá? A forma como ele se dirigiu ao Tietê. Aquilo não foi normal, tá? Então, eu acho que isso causou um mal-estar e a gente espera que esse mal-estar seja corrigido, que tudo isso seja jogado para baixo dos panos o mais rápido possível, tá? Porque não dá mais para o São Paulo vacilar, né, num momento tão delicado, tá, de desfecho aí do Campeonato Brasileiro, tá? Então, vamos seguir, falar de Atlético Mineiro, que eu falei, né? O Atlético conseguiu um empate contra o Bragantino e, cara, assim, foi um jogo para o torcedor do Bragantino ficar mordido, né? Porque os acréscimos duraram quase 10 minutos, né, se eu não me engano. O juiz tinha dado pouco tempo não, 5 minutos, né? Eu não me lembro agora que eu também não tomei nota, mas aí o juizão vai marcar um pênalti com quase 10 minutos de acréscimo, sendo que ele deu muito menos, né? Ele deu 5 no início, então o Bragantino fica na raiva, não, fica na bronca e com justiça, né? Fica com justiça, fica na bronca porque vinha conseguindo uma vitória importante para o Bragantino, sonhando aí em classificação para a Sul-Americana, na sua recuperação aí na tabela, vivendo um momento bom, né, a gente pode dizer assim, de bom futebol. Você ser prejudicado da forma como foi assim, é para lamentar muito, tá? E pro Atlético é para agradecer, porque conseguiu arrancar um pênalti no final e sair com empate, né? Então o prejuízo não foi maior, né? Conseguiu um ponto óbvio. O melhor dos mundos eram os 3 pontos, mas um ponto ainda está valendo, né? Então ficou aí o alívio da decepção para o alívio, a gente pode dizer assim, um empate que que ficou com gosto de vitória, né? E para o Bragantino, muito amargo, muito amargo. A arbitragem, não, a gente não, óbvio que a gente não gosta de dizer que favoreceu um ou prejudicou o outro, mas de certa forma o Bragantino acabou sendo prejudicado, né? Com esse tempo a mais que deu e ainda com uma marcação de penalidade no último lance do jogo, né? Então vamos seguir, falar de Flamengo. O Flamengo perdeu no Maracanã de 2-0 do Ceará e agora o Rogério Ceni enfrenta uma crise, né? Crise que já era esperada, né? Pelos rendimentos, pelas pelas exibições recentes do Flamengo. Tá, o Flamengo, para mim, não vem jogando mal. Na rodada anterior, até o, perdeu de 2-1 do Fluminense. O Flamengo jogou demais, né? E o rendimento do Flamengo não é ruim. Só que a gente não vê isso nos reflexos, né? Em pontuação na tabela. Então, era uma crise que já era esperada e ela chegou. Tá? Ela chegou e o Rogério Ceni agora é punido por conta das suas próprias convicções, né? Ele falou que não assumiria um time com a temporada rolando e ele deixou o Fortaleza, disse que ia terminar o trabalho do Fortaleza, não terminou, foi para o Flamengo, pegou um trabalho pela metade, um time que já estava vivendo um mau momento, vivendo aí uma crise, a gente pode dizer assim, né, de maus resultados. Maus resultados não, vamos ser sinceros, mas não aquela sequência que o torcedor se acostumou a ver em 2019, né? Então, o Rogério Ceni, querendo ou não, ele assumiu uma bucha, ele arriscou, né, e foi punido, vem sendo punido, né, por não seguir com suas próprias convicções, né? E o que a gente pode torcer? Ele é um bom treinador, tá? Isso é inegável, um ótimo treinador, na minha opinião. É, é um grande técnico, o Flamengo tem um grande elenco. Eu só posso torcer para que o Rogério tenha a chance, né, de continuar no Flamengo após o término do campeonato. Tá? Já disputa do título é totalmente possível ainda, né? Mas pelo momento que vive, cobrança da torcida, pedindo para o treinador sair, diretoria ainda tendo que ir lá defender o treinador, dando respaldo, enfim, né, a gente sabe que a paciência
vai durar, até porque o Dominique Torrent teve muita sequência, né? O Flamengo teve muita paciência com ele, então a gente imagina algo parecido com o Rogério, mas se até porque trocar de treinador agora não vai resolver absolutamente nada, né? Mas eu acho que eles vão segurar o Rogério até o final da temporada de 2020, né? Que a gente já está em 2021, mas a temporada 2020 segue e depois reavaliar. Não vai ter pré-temporada, não vai ter tempo de descanso, de treinar os jogadores, né? Então vai ser sequência direto. Então o Flamengo vai ter uma decisão difícil para tomar aí entre temporadas, né? Se continua com o Rogério, se, se busca um novo treinador, porque o Rogério é o que a gente fala, né? O Rogério ele é um cara que ele precisa de tempo de trabalho. E ele não vai ter, né? A rotina de jogos é insana. Assim que acabar o Campeonato Brasileiro já emenda estadual e continua, não vai ter tempo de treinamento, Libertadores e aí vai. Então, eu só posso torcer para que essa gestão do Flamengo dê uma sequência para o Rogério para que ele consiga, né, aí sim colocar um bom trabalho dentro de campo, que eu acho que ele é capaz de fazer. A gente viveu um ano atípico, não teve muito tempo, o Flamengo vivendo aí uma crise de identidade, né, algumas lesões, jogadores afastados por Covid, acho que tudo isso fazia parte, né, estava na conta, agora era inesperado, né, pelo elenco que o Flamengo tem, a torcida esperava mais, mas enfim, o Flamengo é o quarto colocado, empatado com o Grêmio, quinto colocado na tabela, tá, o Grêmio empatou, né, eu falei, empatou com o Fortaleza, e um resultado que foi, para o torcedor gremista, um balde de água fria, né? Porque o Grêmio vinha se aproximando perigosamente do G4, está empatado com o Flamengo, é claro, mas essa era uma rodada para o Grêmio entrar no G4 e foi de certa forma um banho de água fria para o torcedor. Por mais que o jogo tenha sido em Fortaleza, né, no Castelão, foi um resultado inesperado. O torcedor gremista esperava uma vitória, esperava os 3 pontos. Então, eu falei, foi uma combinação de resultados que deixou o torcedor palmeirense sonhar, né? Porque o Palmeiras agora a 2 pontos do Grêmio, quinto colocado, e o Palmeiras tem 2 rodadas a menos, né? Lógico que são adversários difíceis, né? Não vai ter vida fácil o Palmeiras agora, mas são 2 rodadas a menos, né? De repente vence 2 partidas e o Palmeiras encosta nos líderes, né? Então é o que eu falei, estão deixando o torcedor palmeirense sonhar, né? Só para encerrar o Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o sétimo colocado. O Fluminense perdeu do Corinthians, né? O jogo foi no meio da semana, na quarta-feira, 5-0. O Corinthians meteu um chocolate para cima do Fluminense. Acho que, se eu não me engano, foi a maior goleada, tá, do confronto entre Corinthians e Fluminense, né? Então, que partidaço que fez o Corinthians, que começo de temporada, né? Corinthians agora pode sonhar com pré-Libertadores, né? Vive um momento muito bom, ultrapassando o Santos na tabela. O Corinthians é o oitavo colocado, o Santos é o nono, tá? Então, que momento que vive o Corinthians, né, nesse momento da temporada do Campeonato Brasileiro, tá? Para encerrar, o Santos nono colocado, né? O Santos venceu o São Paulo, depois vem o Ceará, o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bragantino, 13º, Sport, Vasco, Fortaleza, aí o primeiro time fora da zona do rebaixamento, abrindo o Z4, Bahia, depois Goiás, Botafogo e Curitiba, tá? O Botafogo, só para a gente falar, Botafogo e Vasco, né? Teve um clássico nessa rodada, o Botafogo perdeu por 3-0, né? Fase ruim, né? Impressionante como a fase é muito ruim, tá? Vamos seguir agora, vamos falar de Libertadores. Peço desculpas aqui falando de Campeonato Brasileiro bem rápido, né? Porque eu quero falar de Libertadores, tá? Porque o Palmeiras e o Santos, é o que eu antecipei, né? São os finalistas da Libertadores. A gente vai ter uma grande final brasileira, sem dúvida nenhuma, no Maracanã. Eu acho que isso é o lance mais legal. A final ia ser no Brasil e 2 times brasileiros chegam na final, né? Eu acho que é a consagração, de certa forma, num ano tão difícil do futebol brasileiro. Vamos falar do Palmeiras primeiro, porque o Palmeiras jogou antes, né? Partida, acho que já não é mais seguido para ninguém, né? 2-0
do River Plate para cima do Palmeiras, o Palmeiras jogando em casa e poderia ter sido mais, né? A sensação que ficou para o torcedor do River, né? O próprio Abel Ferreira falou, o Marcelo Gallardo falou também, né? Que dava para ter sido muito mais, né? O River Plate fez 2-0 e poderia ter feito mais. Teve a chance, chegou a fazer até o terceiro gol, que levaria a partida para disputa nas penalidades. Teve pênalti, o gol foi anulado, né? Teve pênalti anulado também. Enfim, o Palmeiras venceu essa partida por conta de uma grande exibição do Everton, né? E por conta de boas intervenções do árbitro de vídeo, apesar de polêmicas, né? A gente vê gente de um lado defendendo, de outro lado condenando as decisões da arbitragem, mas foi uma partida sofrida, foi uma partida doída, foi uma partida que foi lamentável do lado do Palmeiras, né? Assim, foi uma das piores exibições. Eu não me lembro, tá? Eu, sendo bem sincero, eu não me lembro a última vez que o Palmeiras jogou tão mal como jogou contra o River Plate, né? Eu acho que foi acho que nem quando o Palmeiras, acho que foram exibições que me lembraram o Palmeiras de 2014 ali, né? Quando estava sofrendo para fugir do rebaixamento, né? Se eu não me engano, 2014, né? Peço perdão ao torcedor, mas é impressionante como jogou mal o Palmeiras nessa partida. É um time que sem dúvida nenhuma, né? Muita gente falou que acha que não, mas um time que sem dúvida nenhuma entrou para jogar em cima do resultado de 3-0, tá? Entrou relaxado, entrou desconcentrado, entrou de salto alto, né? E quando eu digo salto alto, entrou achando que já estava classificado, não achou que o River ia entrar da forma como entrou. O River foi com tudo. O River acreditou. Acho que o Palmeiras não acreditava que o River Plate fosse encontrar forças para buscar um resultado. E o River buscou, né? E o Palmeiras começou bem a partida. Palmeiras teve uma grande chance no início da partida com o Rony, né? O Rony cara a cara com o goleiro Armani, ele perdeu o lance e depois só deu o River. O River começou a construir a sua, a sua reação, né? Teve gol do Rojas, do Boré, né? Dois lances bizarros, né? De erros defensivos do Palmeiras. É impressionante como jogou mal o Palmeiras defensivamente nessa partida. Assim, era todo lance um jogador do River com a bola, iam dois, três jogadores do Palmeiras para cima dele e deixava o outro lado exposto. Assim, é impressionante, chamou muita atenção o amadorismo dos jogadores do Palmeiras, tá? O quanto eles foram juvenis. Juvenis não vamos ser injusto, porque até o time do juvenil do Palmeiras eu acho que teria feito uma exibição melhor. Assim, eu peço desculpas ao torcedor, mas foi uma partida doída, cara. Foi uma partida lamentável. E o Palmeiras só se classificou porque o Everton foi bem e porque o árbitro de vídeo interviu muito bem, tá, nos lances capitais. Tá? E eu também não posso ser injusto, né? Eu acho que a gente tem que destacar a atuação de alguns jogadores, se não bem tecnicamente, participaram muito, mostraram muita garra, né? O destaque aí, por exemplo, para o Luan. O Luan foi monstro, substituindo o Gustavo Gomes, que se machucou. Outro destaque também, Luiz Adriano. Sim, vocês vão falar, pô, Luiz Adriano, o centroavante. Sim, Luiz Adriano virou zagueiro nessa partida. E é impressionante o que jogou de zagueiro o Luiz Adriano. Sim, o cara correndo atrás, tirando todas as bolas na grande área, é, é, fez o seu papel defensivamente. Então chamou muita atenção. Se o time coletivamente foi muito mal, chamou atenção a atuação de alguns jogadores, a raça que alguns jogadores deixaram dentro de campo. É impressionante, a gente tem que destacar porque é, é, foi um fiasco de modo geral, mas as poucas coisas boas a gente tem que comentar, né? O Everton teve um lance do Emerson Santos, se eu não me engano, que a arbitragem marcou impedimento, mas não tinha ninguém impedido. O jogador do River chuta para o gol e ele tira de cabeça, né? E se o cara faz o gol ali, a arbitragem vai revisar, vai ver que não tinha impedimento, eles iam validar o gol. Era o terceiro gol do River, né? Então foram foram coisas que aconteceram que assim era para ser, né? Era para ser impressionante
o que aconteceu nessa partida, assim, o que sofreu o Palmeiras e as chances que teve o River Plate de conseguir sair vitorioso, sair com a classificação, né? Impressionante mesmo. Palmeiras, para não ser injusto, teve outra grande chance com o, o Zé Rafael, que para mim também, assim, entrou no lugar do Patrick de Paula, e eu não entendi até agora por que o Abel Ferreira colocou o Zé Rafael, né? O Zé Rafael, Danilo, dois caras que não, eu falei, a gente não pode ser injusto, né? Culpar um só, mas Zé Rafael e Danilo, dois caras que tinham a obrigação, a responsabilidade de segurar a bola, de dar mais tranquilidade, de tentar dar ao Palmeiras um pouco mais de posse de bola para cozinhar o jogo, os caras o tempo inteiro queimando a bola. Assim, a bola chegava, eles inventavam um passe nada a ver, é, 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 passe para o jogador do River, né? Porque o cara nem precisava interceptar, o passe era tão mal feito que era um passe para o time adversário, né? Parecia que estavam jogando para o River. Então é impressionante, ajudando pouco defensivamente, né? Fora de forma um pouco, né? Parecia. Enfim, mas o Zé Rafael teve uma grande oportunidade, ele cara a cara com o gol, e ele chutou por cima do gol, cara. Assim, se ele chuta um pouco mais para, pelo menos dá um pouco de trabalho para o goleiro adversário, né? Para ele espalmar para o meio da área e ver o que acontece, se o Rony, o Luiz Adriano faz alguma coisa, né? E o terceiro grande lance do Palmeiras, um contra-ataque, era o Rony e o Breno, 2 contra 1 marcador do River Plate. Eram 2 contra 1. E o Breno conseguiu se atrapalhar no meio do campo e queimar o contra-ataque, né? É impressionante, né? Valendo a vaga para a final, o time sofrendo, o River chegando perto do terceiro gol, o gol que levaria a partida para as penalidades. Você com a chance, tá, de salvar o seu time para levar para a final, para dar um alívio, para dar um respiro, e o cara me queima a bola num contra-ataque. É impressionante, né, o nervosismo, a falta de concentração, e aí eu chamo de novo essas coisas, né? O nervosismo, a falta de concentração. O Rojas, o cara que fez o gol, estava jogando bem, foi expulso, né? Matou um contra-ataque do Rony, era um contra-ataque muito bom, né? O Rony ia sair livre, né? Possivelmente até para chegar cara a cara com o goleiro Armani, né? E ele fez a falta e tomou o segundo amarelo e foi expulso. Então acho que foi uma partida em que, e mesmo assim, mesmo assim, parecia que o River estava com 2 jogadores a mais dentro de campo. Por isso que eu estou falando, e não só eu e todo mundo. É impressionante o que jogou mal o Palmeiras nessa partida, mas saiu vitorioso, né? O árbitro de vídeo, repito, para mim atuou bem. 3 intervenções que eu acho que foram muito bem, difíceis, claro, mas foram muito bem marcadas, tá? O primeiro deles, o gol do Boré não, o terceiro gol do River, o gol do Boré foi o segundo. O terceiro gol do River, né, o gol que levaria ali o, a partida para disputa nas penalidades, gol do Montiel, né? Ele recebe sozinho e chuta, é impressionante, é, 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 a liberdade que teve o Montiel para esse lance, né? Fica escancarado, só procurar o lance, fica escancarado o quão perdido estava o Palmeiras dentro de campo, tá? E aí o árbitro começou a conversar com o árbitro de vídeo e ninguém entendeu nada, tá? Porque não, aparentemente não tinha irregularidade nenhuma, mas nenhuma mesmo. E aí os caras encontraram, tá? Um, um impedimento do Boré, se eu não me engano, que ele participou do lance, e o árbitro marcou um impedimento muito bem marcado, tá? Muito bem marcado. Eu vi depois, eu acho que eu vi só um cara, eu não sei quantas pessoas foram contra, mas eu vi um comentarista, que é o Ronaldo Giovanelli, no Jogo Aberto, que discordou dessa marcação de impedimento, né? Porque para ele diz que a bola não vai na direção do gol, a bola vai para a lateral. Assim, desculpa, assim, eu tenho o maior respeito pelo cara, porque é um ídolo do Corinthians, grande goleiro, grande comentarista, mas deixando o clubismo falar mais alto, né? Porque impedimento é impedimento, não adianta você querer reinventar a regra, né? A bola bate no pé do jogador do River e vai na direção do Boré. Ele falou, se eu não me engano, que como teve o choque entre os jogadores ali, era uma nova jogada. Não, a bola bateu na perna do jogador do River. É impedimento, assim. Claro que é o que eu falei.
foram buscar. Se não tivesse árbitro de vídeo, isso não iria acontecer. Mas regra é regra, assim, querendo ou não, o toque foi intencional, mas a bola bateu nele. Assim, pênalti quando a bola bate na mão pode não ser intencional, mas é pênalti também. Né? Você pode dar um carrinho com a intenção de tirar a bola do jogador adversário e quebrar a perna do cara. Não é intencional, mas pode acontecer. Então, assim, desculpa, assim, a gente tem que discordar porque é, a regra é regra, né? E se a bola foi para frente ou para o lado, o impedimento existiu e para mim incontestável, né? Então, eu acho que quis inventar, peço desculpas até o Ronaldo Giovanelli se ofendê-lo, mas querer inventar a regra agora só para falar que a arbitragem favoreceu ao Palmeiras, eu acho que aí não cabe, né? Acho que acho que cabe um pouquinho mais de profissionalismo, né, para avaliar o lance. Mas enfim, acho que é opinião, opinião, né? Muita gente pode achar que de fato foi isso que aconteceu, uma nova jogada, mas enfim, é, é, a grande maioria é o que eu falei, eu não vi outro comentarista é, 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 discordando dessa marcação. O que eu vi polêmica, e agora sim, a marcação da penalidade, tá, um pênalti do Alain Pereur em cima do Suárez, né? E, e foi um lance que o árbitro estava muito perto e ele marcou na hora, né? E aí o árbitro de vídeo chamou, foram revisar e viu que o Soares ele toma um contato, de fato, mas ele se joga antes de tomar o contato, né? Assim, o lance é difícil e o, o Edilson, depois no Donos da Bola, né? Programa do Neto, ele falou, assim, para mim o pênalti existiu porque o contato não foi no pé, foi no joelho. Mas se a gente vê o lance em câmera lenta, quando o contato acontece de fato, dá para ver que a perna do Soares dá uma tremida, assim, né? Acontece o contato para mim, né? Eu, assim, falar agora com câmera lenta é fácil. O Edilson foi atacante e ele tem propriedade para falar disso, né? Então, se ele está falando, a gente obviamente respeita a opinião do jogador, até porque, repito, ele foi centroavante, né? Ele não, se tem alguém que tem propriedade para falar disso é ele. Agora, que na câmera lenta parece, né, que o contato acontece só e o contato não é nem no pé. O contato inicialmente para mim aconteceu na canela, né, e depois acontece no pé. Você vê que a perna do jogador treme, mas aí eu vi muita gente falando que ele treme porque ele chuta o chão, né, porque ele força a cavada do pênalti. Enfim, não há uma câmera clara que mostra de fato se aconteceu o contato no joelho, na canela, mas o fato é que ficou, pela forma como ele caiu, né, ele vira o pé, assim é claro e nítido que ele quer cavar uma penalidade. E se ele tomou o contato de fato, ele queimou, né, ele queimou a chance dele de ter um pênalti, porque foi o que aconteceu com o Marinho, né? É, tomou o contato, depois deu 5 roladas no chão e a arbitragem entendeu que ele simulou, né? Então você vai tomar o contato e se ele não tivesse virado o pé, se ele não tivesse jogado antes, ele teria tomado o contato do mesmo jeito. É isso que chama a atenção, assim. O cara tá tão desesperado para arrancar um pênalti que ele acabou se sabotando, né? Foi o que o Marinho fez. Então, eu acho que um lance que difícil, né? Mas que para mim, eu já falei, a sensação que eu tive é que ele cavou a penalidade e por isso muito bem anulada a marcação de penalidade. Mas é o que eu falei. Aí depois você vê outras opiniões e assim abre margem para dúvida, né? Porque não existe uma câmera clara de que o contato aconteceu antes, né? Antes dele cair no chão. Por isso que a arbitragem acabou voltando atrás, né? Então, acho que a simulação falou muito alto, né? Por si só, simulação não, a cavada que ele fez falou por si só, né? Foi muito, acho que foi muito assintosa, chamou muita atenção. Depois, mais para o final do jogo, teve mais uma possível marcação de penalidade, o, o, um lance com o, agora me esqueci o nome dos jogadores envolvidos, mas foi
Tava o Kusevich do Palmeiras e o jogador do River eu não me recordo, né? Contato lado a lado, teve gente que achou que o contato foi pênalti, cara, assim, eu não sei, né? Não sei te dizer. Eu daria pênalti porque se fosse do atacante no zagueiro, a arbitragem marcaria penalidade, né? Então eu acho que não pode ter pesos diferentes, né? Se esse é um lance em que o árbitro marcaria falta do ataque, então tem que ser falta da defesa também. Por isso, mas só por isso que eu sou a favor. Mas me parece um lance lado a lado, a princípio nada, né? Mas é o que eu falei. Se fosse o atacante do River que tivesse feito aquilo, o árbitro teria marcado falta de ataque. E é por isso, só por isso que eu acho que a penalidade é válida. Mas aí eles foram revisar o lance e viram que antes, tá, dessa, desse, dessa disputa de bola, o jogador estava impedido, né? E eu peço perdão aqui, eu não tomei nota aqui qual jogador que foi, mas ele estava de fato impedido. Então, uma vez que ele está impedido, qualquer participação dele depois do lance já não é mais válido, né? E por mais que possa ter sido pênalti, ele já não, ele estava desqualificado para tomar a penalidade, a gente pode dizer assim, né? Então acho que foi muito bem marcada, acho que a arbitragem foi muito bem encontrar, né, esse impedimento, né? Impressionante como a arbitragem estava dedicada a buscar lances, infrações, porque eles poderiam simplesmente falar, olha, foi pênalti, né? E nem ter buscado o impedimento do terceiro gol ou desse último lance. Não, eles foram lá e buscaram o impedimento. Assim, é impressionante como o árbitro de vídeo, é um colombiano, se eu não me engano, né? Como o cara foi buscar, como ele estava disposto a buscar lances que outros árbitros de vídeo muito provavelmente teriam passado batido. Aí depois a imprensa argentina reclama de um lance entre o Everton e um jogador do River, né? Ele vai para cabecear, o Everton dá um soco e acerta, vai tirar a bola, né? E acerta a cabeça do jogador do River. Esse lance para mim não foi nada, né? Apesar de muita gente achar que foi pênalti de fato, mas não foi. O jogador do River vai para a disputa, o Everton também vai para a disputa. São dois jogadores que vão para a disputa da bola, tá? Não teve é, é, aquele, como é que eles falam? Lance, não foi um lance temerário, né? Como eles costumam dizer, que ele vai de forma desembestada e dá um socão. Não, o Everton pulou para tirar a bola, ele não socou ninguém, né? Foi diferente do lance do Thiago, que aí muita gente depois usou de exemplo o lance do Thiago Volpe, né? No Campeonato Brasileiro, que ele acabou gerou muita polêmica mas naquele lance o Thiago Volpe foi de forma desembestada, né? Ele agiu de forma temerária. O Everton não, ele foi para até porque o soco dele é para cima, é meio em diagonal, né? Não foi para cima totalmente, mas foi em diagonal, não foi para o lado, né? E o jogador do River vai para disputa de cabeça, vai acertar, mano. Isso é passível de acontecer. Por isso que eu acho que não foi pênalti, mas repito, a imprensa argentina chamou muita atenção porque o árbitro de vídeo nem revisou, mas eu acho que para mim não precisava revisar porque foi lance contato normal de jogo. Mas enfim, eu vi gente que achou que foi muito pênalti também. Enfim, eu não, que eu falei, não sou jogador profissional, então eu não, para esses lances dentro de campo, assim, é difícil a gente dizer, né? Assim, o cara que está lá é que sente. Assim, então a gente respeita todas as opiniões, né? Mas é, é, fato é que essas intervenções acabaram ajudando o Palmeiras e o Palmeiras saiu com uma classificação sofrida, suada dessa partida aí, definição para a vaga para a final da Libertadores. Desculpa aqui, estou pensando em outra coisa. Já estou pensando em Santos e acabou conseguindo se classificar para a final da Libertadores no sufoco. Muito no sufoco e do outro lado um Santos que passou fácil para cima do Boca Juniors, né? Uma partida em que o Boca, assim como o River, teve um jogador expulso, né? O Fabra, um crime, né? Era para ele ter saído algemado, né? Pela falta que ele fez no Marinho. Impressionante a falta que ele fez. Ele deu um pisão de forma desleal na barriga do Marinho e foi muito bem expulso, né? Não tinha nem o que questionar. O árbitro já foi direto e deu o cartão. Impressionante, chama atenção, porque a gente tem que chamar atenção porque é uma falta desleal, né?
e depois vai ver se o cara vai tomar gancho de alguns jogos depois, vai pagar multa, vai nada, né? É por isso que a gente chama atenção, né? Porque só a expulsão não basta, né? O que ele fez tinha que ser passível de multa e tomar um gancho de alguns jogos, porque foi desleal, né? É antijogo total. Então é por isso que eu chamo a atenção. Agora que foi expulso, foi muito bem expulso. A punição, a bronca que a gente fica é alguma punição pós-jogo, né? Que provavelmente não vai acontecer. Enfim, o Santos construiu a sua vitória, né? Gols do teve do Pituca, do Lucas Braga, do Soteldo, né? O gol do Soteldo, aliás, que golaço que fez o Soteldo, né? O segundo gol do Santos, um baita golaço do Soteldo. E o Santos fez para mim, uma exibição de gala, né? Mostrou que é um time que estava afim de jogo. O Santos, para mim, já era mais time que o Boca, né? Por tudo que a gente viu das atuações dos dois times dentro de campo. O Boca chegou na semifinal, mas jogou na marra, né? Jogou na garra, jogou no estilo argentino, né? Sem jogar bem, mas conseguindo avançar e chegou, enfrentou um grande adversário que tá jogando muita bola e aí não deu. Aí a bola falou mais alto, né? O futebol falou mais alto. Pouco importa o que você fizesse, se fosse para o quebra-pau, se fosse para fazer catimbo, não teve jeito, né? O Santos jogou para vencer, o Santos jogou para se classificar para a final e o Santos venceu, venceu e venceu bem, né? E chama a atenção porque foi muito semelhante ao que aconteceu quando jogou contra o Grêmio. Empatou a primeira partida, foi para a segunda na Vila para vencer, né? Então, a mesma coisa aconteceu. Jogou lá na Bomboneira, foi prejudicado, assim como aconteceu com a partida contra o Grêmio, saiu mordido e para o jogo da volta na Vila deitou e rolou, né? Uma grande exibição e o Santos chega forte na final. O Santos chega muito forte na final, tá? Então, não tô falando, tá falando mais rápido do Santos, assim, não tem o que falar do Santos, né? Eu acho que o Santos foi impecável na forma como atuou. O destaque que eu dei aí foi a expulsão do Fabra, porque foi uma falta das mais aquela das mais lamentáveis que a gente não gosta de ver, né? Porque não foi, foi sem querer, não. O cara foi para machucar, o cara foi para quebrar, né? E esse tipo de lance, acho que tem que ser punido por é, 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 gancho de alguns jogos, multa, enfim, não vai acontecer provavelmente, né? Por isso que a gente fala, se é o jogador do Brasil, de um time brasileiro, o cara toma gancho de 2, 3 jogos, né? Impressionante. Não vai acontecer nada provavelmente, por isso que eu chamo mais atenção para esse lance de qualquer outra coisa. Eu acho que a gente tem que ressaltar a atuação do Santos, porque de novo foi um time que foi para ganhar, para se classificar. Diferente do Palmeiras que se acomodou em cima de um grande resultado, né, de um resultado histórico, o Santos não. O Santos não foi para fazer cera, o Santos não foi para fazer antijogo, o Santos foi, repito, para vencer e para se classificar, para não deixar dúvida de que é um finalista de Libertadores, de que chegou na final por próprios méritos, né? Quando todo mundo desacreditou, quando o Santos vivendo uma crise interna, né, salários atrasados e o time jogando com o coração, como disse o Cuca, né, depois do jogo, um time que joga com o coração. E isso está claro no Santos, já não é de hoje, tá? Já não é de hoje que está claro que o Santos é um time que joga com o coração. E por isso um grande adversário e por isso, para mim, um pouco mais favorito que o Palmeiras, tá? Mas aí a gente vê várias pessoas falando: olha, o Santos jogou muito, o Palmeiras não jogou nada, o Santos vai vencer a Libertadores, tá? Cuidado, tá? Cuidado porque é um clássico, né? Acima de tudo, além da partida ruim que fez o Palmeiras, partida péssima, né? Ruim é elogio. A partida horrorosa que fez o Palmeiras, um time que está com um calendário muito mais apertado que o Santos, por conta, né, de ter disputado a Copa do Brasil. Então é um time que está muito mais desgastado, a gente pode dizer assim. E além de tudo isso, é um clássico, tá? Clássico é clássico e clássico anula qualquer coisa. Pode ser um time que está na Série A e o outro na Série B. Um clássico anula qualquer vantagem que um time tem sobre o outro, né? Então é imprevisível,
tá? Essa final é imprevisível, que eu falei, eu vejo o Santos um pouco mais favorito pelo caminho, né, pelas atuações. Agora é um jogo único, tá? A final é um jogo único e é um clássico, cara. Então as coisas podem virar de cabeça para baixo, né? O improvável pode acontecer, tá? E você pode ter certeza, né, para quem acha que o Palmeiras vai jogar mal assim na final, o Palmeiras não vai jogar da mesma forma como jogou contra o River na final, né? Vai descansar, o Abel vai puxar, dar o devido puxão de orelha, vai mostrar os erros e o Palmeiras vai entrar ligado. O Palmeiras vai entrar como entrou, né, no primeiro jogo contra o River, né, na semifinal lá na Argentina. Vai entrar mais pilhado, vai entrar mais ligado, vai entrar mais concentrado. Por quê? Porque agora não existe uma vantagem, né? É o que eu falei, vou repetir. Eu vi muita gente falando, não, eu acho que a vantagem não pesou. O Palmeiras entrou nervoso. Não, a vantagem pesou sim. Né? Os jogadores acharam que o jogo estava ganho. Além do cansaço, né, de achar que o jogo está ganho, a pressão, óbvio, né, de você, a perspectiva de chegar numa final, tudo isso fez conta. Agora já chegou na final, já extravasou aquele mar de emoções e é um time que chega forte para a final também. Então, eu acho que não tem. Põe o Santos um pouco favorito pelo retrospecto. Agora, como é um clássico, não tem favoritismo. Assim, as vantagens se anulam. Tá? Então, é uma final que está totalmente em aberto e a gente, obviamente, vai ficar na torcida de uma grande final, porque é um clássico paulista. Tá? É um grande clássico paulista. Então, a gente, obviamente, se alegra muito de termos dois brasileiros disputando a final da Libertadores no Maracanã. Eu acho que foi o melhor de, de todos os mundos, pelo menos pensando em torcedor do futebol brasileiro. Né? Claro que tem o clubismo, isso faz parte. Agora, é, torcer para o futebol brasileiro ter sucesso, eu acho que isso é legal também. Isso não, acho que aí clubismos à parte. Acho que a gente tem que torcer sim para o futebol brasileiro ganhar mais respeito, né? Ganhar mais respeito mundo afora, né? Porque é muito, tem grandes jogadores, mas o futebol que é jogado aqui mesmo, né? Tem aí um monte de gente, o melhor futebol está na Champions League, você vê um monte de gente que acha que a Champions League é o melhor campeonato do mundo, tá? Eu, obviamente, gosto muito de Champions League, mas eu gosto mais de Libertadores, tá? Ah, caraca, você fala que é fã de futebol, mas a Libertadores você vê o jogo feio, você vê os caras dando pontapé, mas é assim, é um jeito diferente de jogar futebol. Você sente muito mais atenção num jogo de Libertadores do que num jogo de Champions League, né? Você vê muito mais coração, você vê muito mais garra, muito mais emoção num jogo de Libertadores. E é por isso que eu sou muito mais fã da Libertadores. Tá? Não que eu não seja fã da Champions League, eu adoro Champions League. Agora que a Libertadores tem um tempero a mais, isso é fato. Tá? Então, eu acho que uma grande final, o Santos chega muito forte para essa final e o Palmeiras vai ter que se preparar muito. Se preparar muito porque vai ter uma maratona de jogos até a final. E é o que eu falei, o Abel Ferreira vai ter que poupar, tá? Alguém da diretoria, pelo amor de Deus, cara, chega no treinador, na comissão, fala: a Libertadores é o número um, é o primeiro, assim, tem que poupar para jogar Libertadores. Assim, o Campeonato Brasileiro é legal, a gente quer também, mas se vier é lucro, cara. Assim, a Libertadores é o principal objetivo, então foca, poupa, preserva, prepara os jogadores fisicamente e mentalmente para esse jogo, porque esse é o jogo derradeiro. Esse é o jogo que a gente quer, esse é o título que a gente quer. Então, espero que façam aí o trabalho de casa, o Palmeiras, para que a gente tenha um grande jogo, né? Uma grande final, porque os dois times jogando no 100%, cara, assim é imprevisível. Assim é impressionante que pode sair dessa partida. Eu já estou na expectativa. Vamos acompanhar. Espero que todo mundo acompanhe, porque vai ser uma baita final, tá certo? E com isso eu fecho o podcast de hoje. Desejar para todo mundo aí um ótimo final de semana. Um forte abraço e semana que vem a gente está de volta. Tchau!